Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Barbosa e inicialmente para confirmar a presença das participantes na mesa, vamos verificar. Entendo que um, Yasmin Tamarajuk não dificuldades por certas dificuldades não consegue nos acompanhar hoje, infelizmente. E então teríamos três exposições. Aí temos primeiro Daiane Ribeiro Santos, está conosco, e Glauciane da Silva Souza, também, Boa tarde. boa tarde, e Bento Boa Trau, tarde. boa tarde. Então, acho que a gente pode começar, né? Poderíamos iniciar para dar início à mesa de corporeidade e iniciar a segunda jornada do Congresso Internacional de Filosofia Intercultural da LAFE. Inicialmente vou me apresentar, meu nome é Carlos Barbosa, eu sou vice-presidente da associação e único membro da diretoria da associação atualmente fora do Brasil. De fato, eu sou colombiano. Apesar do sobrenome Barbosa, daria a pensar, claro, Brasil. Mais ou menos. Ainda nesse processo de me... Bom, de uns anos para cá, ficando mais brasileiro, eventualmente. É, ok, então, são três comunicações, os títulos são Performance de Si, a imagem como caminho possível, de Daiane Ribeiro Santos, Corporeidade na Capoeira Angola, um diálogo entre a cosmologia Bantu-Congo e a fenomenologia da percepção, apresenta Glauciane da Silva Souza, e, finalmente, Kilki Nosteni Balur, não sei se a pronúncia é correta, me desculpam, o título é Kilki Nosteni Balur, Filosofia e Manifestações Culturais da Guiné-Bissau. Podemos, então, começar com a apresentação da Yane. Fique à vontade. Lembramos, por favor, que são... Bom, inicialmente, aproximadamente, seriam meia hora, mais ou menos, por participante, que corresponderiam a... Pode ser, por exemplo, 20 minutos de exposição, 10 minutos de questões. Vocês podem também escolher se preferirem uma exposição mais curta para ter mais tempo para questões e discussão com o público, também é possível, mas uma aproximação seria 20, 10, para dar um mínimo de tempo para discussão e questões. Daiane, fique à vontade. Bem-vinda. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Daiane Ribeiro, meu nome artístico é Inharim. Eu não venho, né, do campo da filosofia, mas eu traço comunicações, linguagens, a partir dessa confluência entre a filosofia, a sociologia, a arte e outros aspectos, né? O feminismo negro interseccional e também o mulherismo africano. E aí, para isso, primeiro eu vou colocar um vídeo performance meu, e aí depois eu vou desbravar um pouco do meu processo criativo, falando, né, desses aspectos filosóficos que eu componho. Desde já agradeço por estar aqui.
Todos conseguem ver? É porque eu não consigo ver vocês. Agora se vê. Ok. Gostei de ti, prazer de ver tu com saúde, beberei que essa história por isso, graças a Deus. Deus jogue em você perseverança, fé em Deus e seguir em frente os seus ideais, que seria bem assim, proveitoso, bem melhor do que o meu, né? No seu tempo, na sua juventude. Hoje eu já não posso fazer as coisas porque não dá idade, mas você se tu jovem, aproveita, estuda, né? Só. Bem melhor do que o meu, né? No seu tempo, na sua juventude. Hoje eu já não posso fazer mais as coisas porque eu não tenho idade. Mas vocês que estão jovens, aproveita, estuda, né? Titia, fala aí, titia Dai. Fala aí, titia Dai. Titia Dai. É,
Então, em seguida, né, esse trabalho foi para uma residência artística, da qual eu fui selecionada, e aí eu venho trazendo, né, principalmente nesse tempo pandêmico, em que a morte é tão latente, mas, de uma certa forma, para a cosmologia em qual eu faço parte, sendo uma Iaô de Oxum, de terreiro, né, de candomblé, eu penso nesse tempo espiralar em que os meus entes presentes em matéria, mas também aqueles que estão num campo outro, né, espiritual, se fazem presentes também, né? Essa semana foi engraçado, porque eu ouvi do meu pai de santo a seguinte frase, né? Como lutar com o invisível? E aí eu abro um parêntese para pensar como sentir, como ser tocado pelo invisível, principalmente pelas lógicas, né, da cosmovisão em que somos inseridos através da modernidade. E para iniciar mais uma vez a minha apresentação, eu só vou fazer uma citação de Audre Lorde, que ela fala: eu sou quem sou, fazendo o que vim fazer, agindo sobre vocês como uma droga ou um cinzel, para que se lembrem do que há de mim em vocês, enquanto descubro vocês em mim. Vou compartilhar a minha apresentação aqui do slide, só um minuto. Então, eu venho falar, né? O título do meu trabalho é Performance de Si, a Imagem como um Caminho Possível. Eu sou bacharelanda, na verdade, em Humanidades, na Universidade da Unilab, aqui no Recôncavo Baiano, em São Francisco do Conde. Sou uma mulher de terreiro, uma mulher negra, cis, e artista, arte educadora, pesquisadora, entre outras coisas, né? E a partir da arte é que eu venho dialogando entre a filosofia e outros campos, para desbravar toda a memória, todo o esquecimento, dor e futuras imagens, né? Futuros campos imagéticos que possam nos compor enquanto glória, salvação e dignidade, né? De sermos, sim, humanos. E aí eu falo diretamente para o povo afrodiaspórico, o povo afro-ameríndio, né? Os povos originários que nessa terra banhada de sangue, que é o Brasil, se assola de uma necropolítica e de um Estado que permanece nessa categorização, né, que o modernismo colocou no Ocidente e que propaga a morte e não a vida. Mas, como diria a pesquisadora Cíntia Guedes, e professora do IAC da UFBA, o nosso maior, a nossa maior fraqueza não é a morte, mas sim o aprisionamento. E aí eu estendo também, né, que para esse aprisionamento também é o esquecimento. Aqui é uma foto minha, uma foto performance, da qual do meu
da minha performance, a apresentação performática, chamado Adobale, que é o movimento, né, a saudação que fazemos quando somos iniciados ao Oxum para todos os mais velhos e todas as entidades da casa, do terreiro. Então, quando eu falo da performance de si, é quando eu me deparei com o encontro. Encontro, para mim, é uma palavra bastante latente e que percursa todo o meu trabalho. O encontro aqui é com a fotopintura da minha avó, Maria da Glória de Jesus Santos, que faleceu quando eu tinha 2 meses de idade. Uma mulher que eu pouco conhecia, mas a partir de um laboratório de escrita performática e também de alguns cursos que eu fiz no Lume Teatro, através do método, né, de Luiz Otávio Mier, Mimesis Corpórea, eu, como um presente, encontrei essa fotopintura da minha avó, dada para mim pelo meu pai. E ela é minha avó por parte paterna, né? Eu que sou uma mulher extremamente fragmentada no campo familiar, não só eu, né? Isso é bastante desenrolado nos campos familiares, como já escreveu Angela Davis, Bell Hooks, entre outras. O campo familiar da população negra é bastante fragmentado, justamente pelo seu processo e passado escravocrata, né? E com isso eu desconheço toda a parte materna da biológica e do caso da minha genitora. E aí eu fui criada por outras mães, eu fui composta de outras mães. Assim também, como diria as filosofias africanas, né? E aqui eu conto a filosofia com Banto, a comunidade foi a minha casa, é a minha casa e é a que me criou. Tive muitos pais e muitas mães. E nesse percurso de descobrir um pouco de mim, eu fui presenteada com essa imagem da minha avó, que foi fragmentada, estava fragmentada pelo tempo. Interessante que aqui o método é com a impressão no pano voal, que é um pano, né, que dá para fazer uma filtragem, e como eu trago também essa simbologia do Orixá Oxum, a partir do que Carla Cotirene, minha conterrânea, deslumbra, né? Também irmã de santo, e de cabeça como eu, minha mais velha, também é iniciada em Oxum. Eu penso aqui nessa imagem uma cartografia fluvial, desses fragmentos, o quanto das águas poderiam ser passadas e podem ser passadas, trazendo não tangenciamento da dor. E aqui eu não quero banalizar todas as violências, opressões, dores que a população, principalmente as mulheres negras, cis, trans e também as travestis, e aí quando eu falo quero abrir para as feminidades, né, encontram nesse campo social, mas pensar, né, o que pode florescer, como diz Alice Walker, né, no jardim de nossas mães, que muitas vezes enlouquecem por ter que abafar toda a sua espiritualidade, que muitas vezes é desempenhada na arte. E aí eu fiz essa impressão nesses 3 tecidos voal, e aí cada uma tomou uma proporção, uma dinâmica diferente, também imagética,
E até, não sei se vocês dão para perceber, né? Porque a imagem traz muito mais impacto pessoalmente, né? E aí aqui eu falo assim, nessa ampliação dos sentidos, nessa cosmosensação que podemos ter, né? Pensando na Oronkei Yumi, né? Quando ela cunha o cosmosensação, que é ampliar todos esses sentidos para além da visão ao se deparar com a imagem. E aí eu imprimo em preto para, através da simbologia, né, da tradução, na verdade, de Tigana Santana, da cosmologia Ubuntu, de Foucault, para pensar esse preto, esse negrume, né, como surgimento, porque, como diz nessa tradução de Tigana, o ser humano é o segundo sol. E aí a gente vai passando pelas fases, né? E aqui tá meio marronzado, mas deveria ser um vermelho. E o vermelho quer dizer essa maturação, essa iniciação, esse processo, né, de crescimento. E aí, quando você vai se tornando ancestral para essa filosofia, é como em um símbolo de V. E o humano está erguido, está, né, tendo essa conexão com o céu e com o chão. E aqui é interessante que a fotografia vai compondo, né, de várias rasuras, traços, rastros significativos dela própria. Isso aí não fui eu que fiz, ela já me veio assim, né, como esse presente. E aí, depois eu vou seguindo, né, com a impressão dela em... A vermelha seria essa do meio, seria a Kula, que é esse movimento de crescer em direção da sua própria história, né? E eu sinto isso quando eu pesquiso sobre a minha avó, sobre a minha árvore genealógica, né, que eu desconhecia. Minha avó era uma mulher muito séria, mas que escrevia poemas, católica. Então, por isso, né, pela perspectiva de Alice Walker, eu imagino por que ela não adoeceu a certo ponto de enlouquecer. Enlouquecer eu coloco aqui entre aspas, né, na perspectiva de não estar nessa lógica comum. E aí ela que escrevia, né? Meu pai me disse que na frente de casa tinha uma árvore e ela escrevia sobre essa árvore. E uma mulher que trabalhou desde os 8 anos de idade, costurava de tudo, em máquinas industriais, máquinas manuais, à mão, tricô, entre outras coisas. E alinhavou, né? Percursos de permanência de vida para os seus descendentes. Ela teve 3 filhos homens e que carregava os 3 filhos homens dela por onde ia. Interessante também que os antepassados de minha avó veio do Recôncavo Baiano, de Saubara, algo que eu desconhecia. E hoje eu faço o caminho regresso, né? Eu nasci em Salvador e vou morar no Recôncavo Baiano. Aí essa mulher que para mim sim se tornou ancestral pelos seus feitos, eu imprimo depois nessa cor meio acinzentada, lembrando Luvemba, na filosofia, né, na cosmologia, com Ubuntu, pensando, né, na morte, né, mas quando para a filosofia Banto, o Mutu, que é o corpo, a morte não é o apagamento, não é a aniquilação do ser. Ele vai para uma outra esfera, né? Como diz no livro até, como se fosse uma mureta, atrás de um muro. Para que sim, quando se torna ancestral, poder voltar.
quando for o seu tempo. Passando aqui, mais uma vez, né? Pensando nessa fotografia, nessa estética, aí eu venho pensar estéticas decoloniais com Walter Mignolo, né? Uma citação a partir de umas das escritas dele, né? Desobediência epistêmica, né? Pensar o tempo moderno e suas derivações epistêmicas e econômicas é visar o custo da descartabilidade da vida humana, na busca do aumento da riqueza e do conhecimento. Então, né, o modernismo, que para Walter Mignolo não foi algo que era intrínseco ao colonialismo, mas ele precisava do colonialismo para poder existir, para poder fazer seus feitos, né? E que até hoje, infelizmente, perdura nos nossos corpos, na modulação, né? E pensando também nessa lógica de destruição do todo, não na lógica de alteridade, né? Que as filosofias africanas têm nesse sentido, né? Um corpo que também é território, mas que dialoga também com a natureza, e entre outras coisas assim que há nesse espaço, né? Pensando também assim nessa relação, quando a gente vai para um terreiro de candomblé, que a gente tem um atabaque, e poucas pessoas vão olhar aquele atabaque como um ser. Mas para o povo de terreiro, o atabaque tem vida. O atabaque come, o atabaque dorme. O atabaque é uma força vital e que dialoga conosco. Então, há essa relação. Mas também não há essa relação, essa confluência que um está no outro. Há também essas limitações, a gente consegue perceber isso, né? E aí eu venho pensar em Eduardo Blisson para compor, né, essa estética decolonial e vislumbrar essa arte, né? Porque para a lógica eurocêntrica, né? E aí até pensar também enquanto a Europa se constituiu no campo das artes, na filosofia, na sociologia também, nesses diálogos, intervenções com outros povos, e até pensando também, né, como a Europa é grande, nesse leste da Europa também, né, que muito sofre, até hoje sofre de tantas violências, mas que é tão rico de conhecimento, de epistemologias, de vivências, me faz perceber o quanto é rico o diálogo, a confluência. E aqui, essa moça, que é um vídeo de uma sacerdotisa de Oxum, em Osogbo, na Nigéria. E aí, nessa confluência, o que me faz pensar, né? Essa mulher do outro lado do mundo, que canta para Oxum, assim como a gente canta aqui, essa mesma cantiga, dentro do terreiro, me faz pensar, né? Eu, enquanto Iaor de Oxum, Oxum dança em mim, para eu nunca esquecer.
mas esquecer daquilo que me compõe. E assim que me compõe, compõe também a minha comunidade. E aí, para pensar nisso, eu trago o feminismo negro interseccional, esse diálogo, né? Convoco essas mulheres que contribuíram muito epistemologicamente, também o mulherismo africano. Com o feminismo negro, a supra-citada Carla Cotirene, que elucida muito bem para mim, né, o que é. E aí é uma contrapartida, uma crítica até a Pierre Verger sobre o que seria o Oxum. Né? E Oxum, aqui pensando no ser, Oxum, ela não pode ser considerada narcísica, porque Narciso é branco e europeu. Oxum é estado líquido da Nigéria. Oxum é estado líquido de Osogbo. Então, Oxum nos compõe para pensar também e como ferramentas de desobediência epistêmica, social, cívica, através do afeto. Mas esse afeto que eu trago aqui não é um afeto romantizado, mas sim um afeto político, né? E o que me faz pensar muito nisso ainda é Carla Cotirene, que ela fala o afeto e a Lodê, que a Lodê é um cargo que o Oxum teve para a comunidade, porque o Oxum é aquela que vai falar para o povo, para aquelas que comem do mesmo prato e até para aquelas que não comem. E aí eu estendo até para os corpos, né, masculinos e femininos. O afeto e a Lodê pode curar emoções adoecidas, desvelar sobre a forma de poder feminino, proteger nossa comunidade, sendo a nossa pedra da sorte. A recuperação das práticas amorosas entre as mulheres negras pode curar toda a humilhação do racismo e seguramente dosar sobre a forma de afeto o vigor emocional. E o mulherismo africano me faz pensar, né, com Alice Walker, no texto Em Busca do Jardim de Nossas Mães, do qual eu trabalho pedagogicamente com algumas pessoas, estudantes, para desbravar essa memória corporal, esse sentimento, né, essas múltiplas sensações que podem grafar e escrever a nossa arte, a nossa história e os nossos caminhos. Além disso, também pensando em Sob um Sommet com o espírito da intimidade. Desculpa a interrupção, Daiane. Estamos sobre o tempo agora. Poderia ser 1 minuto para fechar e... Ok. Tá ok? Então, sendo bem rápida, peço perdão pela delonga, mas aqui é a foto original da minha avó e aqui é a segunda foto, é a retirada da imagem e aí fica esses caminhos, né? Essa cartografia, que eu chamo de cartografia fluvial, pensando na cartografia sensível de Sueli Honeck, né? E aí eu penso nos rios coloniais do afeto, nesses traços, rastros e gestos que a imagem pode trazer. Logo em seguida, eu trago uma citação de Sueli Honeck, né? Porque ela também traz essa cartografia sentimental dela, né? O quanto a gente pode se deparar com certos afetos, revisitando e fazendo esses trajetos pela primeira vez, a partir desse território, compondo essa cartografia. Aqui são as práticas cosmológicas e pedagógicas que eu fiz com os alunos da UFRB, e aí eu faço essa dinâmica de passar materiais orgânicos e não orgânicos na pele, no rosto, para que esses traços, rastros e caminhos possam ser transfigurados em tecidos. Aqui também, e aí disso se desdobra cartografias e também textos, escritas performáticas, enfim, vários materiais que ajudam no processo criativo. Né? E aí, com isso, eu penso, né, em Leda Maria Martins, nessa lógica de grafia, né?
em que da oralitura, que o corpo grafa, e pensando também nas línguas banto, em que tanga seria um derivado de escrever e dançar. Então, quantas grafias fazemos além da escrita, né? Aqui é uma escrita performática também, de um dos alunos que participou, que é um aluno que é um homem trans, então tem muito da subjetividade dele, pensando também, né, no que Audre Lorde fala, que a subjetividade também é política. E aqui eu faço uma citação bem rápida de Carla Cotirini: lágrimas, suor e sangue, porém continuam travessias atlânticas do nosso cotidiano, temperando com amor o tamanho de nossos medos. Quartinha vazia é dor de cabeça na certa. A força da água é a força amorosa que tantos tememos e guarda memórias. O amor cura. Aprendi com Bell Hooks. O amor é uma coragem do coração. Né? E aí eu penso também no Vivendo de Amor, de Bell Hooks, também tudo sobre amor, e a pedagogia dela, né? Que ela vem desbradando com afeto a partir de Paulo Freire. E aqui é uma fotografia minha com a minha avó materna, que é adotiva, né? No sentido que é da mãe que me criou. E aqui sou eu no terreiro, com a minha mais velha, que apesar de ser uma criança de 4 anos, mas ela é mais velha de santo do que eu. Então, não pensando nessa linearidade do tempo, mas sim nesse tempo espiralar, e que ressoa e que ensina, e que nos faz vivos e vives. Né? Eis o que a cosmologia Congo me ensinou. Eu estou indo e voltando, sendo em torno do centro das forças vitais. Eu sou porque fui e refui antes, de tal modo que eu serei e reserei novamente. Agradeço a todos, aqui são as referências bibliográficas. E é isso, gente. Peço perdão pela delonga. E obrigado. Agradeço a bênção a todos e boa tarde. Obrigado, Daiane, pela exposição. Se alguém tiver uma pergunta breve, temos tempo para uma pergunta. Eventualmente, poderíamos ver se depois o tempo dá para uma discussão entre as 3 apresentadoras. Se tem alguma pergunta? Enquanto as perguntas chegam, deixa eu só passar um recado de Elísia, que ela está com problemas técnicos, para que vocês saibam. Quem precisa saber dessa informação, saiba. A Elísia está com problemas técnicos, então não está conseguindo entrar na sala. Ok. Se não é nesse momento, pode ser também... Bom, vamos ver. Eventualmente, poderíamos arrumar tempo também para discutir perguntas para a Daiane. E a segunda apresentação também da Unilab é a apresentação da Glauciane da Silva Souza, intitulada Corporeidade na Capoeira Angola, um diálogo entre a cosmologia Bantu Congo e a fenomenologia da percepção. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa por não poder ligar a câmera. Logo no início eu liguei, mas a conexão acabou caindo e eu tive que voltar. Então, para que isso não venha acontecer novamente, eu prefiro deixá-la desligada. Então, o artigo, trabalho intitulado Corporeidade na Capoeira Angola, um diálogo entre a cosmologia Bantu Congo e a fenomenologia da percepção, seria uma tentativa de aproximação dessa filosofia ocidental com a filosofia, uma das filosofias africanas, porque, como já fala Muniz Sodré, nós temos muitos fundamentos filosóficos que por muito tempo foram tidos como gregos, mas que, na verdade, eles foram extraídos de vários conhecimentos, de várias filosofias africanas nos vários territórios do continente africano. Então, esse projeto ele é fruto do grupo de pesquisa Andanças, Unilab Malês, cuja sou integrante desde 2019,
E para a gente discutir essa corporeidade na capoeira Angola, eu vou trazer dois conceitos, que é o código tácito, do francês Merleau-Ponty, presente na obra dele, Fenomenologia da Percepção, e o conceito de dingo-dingo, que é esse tempo cíclico, que Daiane acabou de falar, estou indo e voltando no centro das forças vitais, fui porque um dia fui e refui, serei novamente, citando de modo... Então, o que seria o código tácito? O código tácito é diferente do que vem a ser o código apresentado por Descartes, que por muito tempo orientou o conhecimento ocidental. Ele vem dizer que eu penso porque existo, não existo porque penso. O código tácito ele é experimentado. Eu tenho um corpo, eu sou um corpo pensante, sensível, que interage com o mundo e com o outro, ao mesmo tempo que é um ser no mundo. Então, por que é experimentado? Porque meu corpo sensível, ele experiencia o mundo no contato com o outro, ao mesmo tempo que o outro é o mundo. É como se fossem mundos em contato. E nesse contato existe a sensibilidade, você percebe o outro, percebe as experiências e se percebe enquanto mundo. Então, esse corpo que sente, que percebe, que se movimenta, que experiencia, ao mesmo tempo resguarda memórias atemporais. O meu eu é constituído de memórias corporais presentes, que são feitas do movimento com o mundo. Então, essas memórias corporais presentes são frutos da minha interação com o mundo. A constituição do indivíduo enquanto corpo sensível advém dessas várias interações e essa transitação entre vários mundos. E Merleau-Ponty traz esses dois conceitos de mundo natural e o mundo cultural. O mundo cultural vem a ser esse movimento com interações sociais, manifestações culturais, etc. E é nesse mundo cultural que eu venho trazer a capoeira Angola. Ao mesmo tempo que esse código tácito experimentado de Merleau-Ponty se afasta do entendimento cartesiano ocidental, ele também se aproxima das filosofias africanas. Muniz Sodré, quando ele fala do povo Nagô, da filosofia Nagô, no pensar Nagô, ele traz também esse conceito de que eu não sou um corpo, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo, a minha consciência é corpórea. E a partir daí nós podemos refletir a ideia de consciência corpórea, essas experiências atemporais a partir do dingo-dingo. E é aqui que eu trago essa aproximação, essa noção de tempo cíclico da cosmologia Banto-Congo. Mas para a gente entender como esse tempo cíclico funciona, como ele é entendido na cosmologia Banto-Congo, eu trago o cosmograma de Akenga de Akongo, que é um cosmograma quadripartite, ou seja, dividido em 4 partes, e ele é cíclico. E ele vai explicar todas as existências da cosmologia Banto-Congo. O indivíduo, as instituições, a sociedade, as organizações, e como elas existem no mundo. Então, no primeiro momento, nós, enquanto seres humanos, enquanto existência, nós estamos no primeiro quadriparte, que é o Mussuni, que é esse momento encoberto. Nós não nascemos ainda, estamos esperando para nascer. Em um segundo momento, nós chegamos ao estágio do Kala, que é o ser, o nascer, o vir a existir no mundo. E no terceiro momento, nós temos o Tukula, que é quando se chega ao topo, quando o ser humano se coloca em pé no mundo, se torna líder e começa a desenvolver suas ações que vêm ou não a resultar em um ancestral bom ou um ancestral ruim.
Aquele que consegue realizar, aquele que consegue fazer, aquele que consegue socializar, conviver em comunidade, contribuir com o outro e com o mundo, ele vai ser um ancestral bom. Aquele que passa pela vida sem nada fazer, sem nada transformar, ele é um ancestral ruim. Em seguida, nós temos o quarto estágio, que é o Luvemba, que seria o que a filosofia ocidental entenderia como uma morte, mas como não existe esse conceito de morte na cosmologia Bantu-Congo, o Luvemba vem a ser a desintegração física, o deixar de ser, deixar de existir para voltar a ser, para se transformar e vir a nascer novamente. Então, esse tempo não acaba e ele pode ser percebido nos movimentos da capoeira Angola. Em que sentido? Se a gente for pensar em alguns movimentos, ou então no próprio ato da capoeira, a gente consegue identificar alguns aspectos desse tempo cíclico, além de entender que esses saberes, que esses movimentos, que essa ginga, são saberes incorporados e atemporais, porque eles não deixaram de existir. Eles vieram através do tempo, se transformaram, se refizeram e ainda continuam vivos no corpo dessas pessoas que praticam a capoeira. Vamos pensar aqui no Msune, que seria esse primeiro momento encoberto. Os jogadores em círculo, ao pé do birimbau, aliás, eles estão agachados, esperando o toque inicial para iniciar o jogo. Então, nesse momento de a veneração dos ancestrais, de espera, para iniciar, eles estão em Mussuni, em aguardo para voltar a ser, para vir a ser, aliás. Em seguida, os jogadores começam a gingar. Esse ginga, que é o movimento de início e fim de cada golpe, a gente pode identificá-lo como kala, que é o nascer, onde se inicia o jogo. Os golpes, quando os dois jogadores estão no meio, estão interagindo, que estão, vamos falar de que modo, se colocando no jogo, se colocando como líder, qual golpe vou utilizar, de que modo eu vou me comportar, que gingado, que tipo de golpe será utilizado, seria o Tukula, porque ele se põe no centro e ele é o líder das suas atitudes, da sua vida, da sua comunidade. Em seguida, nós temos o chamado. O chamado, como nós sabemos, ele ocorre quando o jogo está muito duro, quando está violento, e um dos jogadores acaba fazendo o gesto do chamado para recomeçar o jogo. Então, esse ato de recomeçar, a gente pode chamar de Luvemba, porque ele não é o fim, é um recomeço para voltar ao jogo novamente. Para além disso, a gente pode pensar a mandinga, que seria essa consciência corporal concreta. Por quê? Porque a mandinga é o modo com que, pelo menos contemporaneamente, é o modo com que o jogador se coloca, como ele se movimenta, o gesto, a sua coordenação. E como diz Dias, a malemolência é a experiência e a vivência do corpo do jogador. Mandinga é a tão característica da capoeira, é a realização desse saber corporal, resultado da memória do eu em interação com o outro. E por fim, pensando essa consciência corporal e esse tempo cívico, a gente pode entender que na capoeira Angola, o movimento, a ginga, os ensinamentos, e até mesmo como os jogadores se põem em roda, em círculo, é uma forma de se pôr no mundo. Ali a gente pode perceber experiências, vivências, memórias e conhecimentos incorporados, que não deixaram de existir, mas que vivem e revivem. E nada mais, esse viver e reviver na capoeira Angola, nos seus movimentos, seria uma filosofia em ato e uma ancestralidade presente.
Porque não existe esse tempo linear na capoeira Angola. Tudo vai ser recomeçado, nada vai ter fim, nada vai ter início, tudo vai ser recomeçado. E nesse movimento a gente pode entender os saberes incorporados que se manifestam sempre que os jogadores iniciam o jogo. Aqui eu finalizo minha apresentação. Muito obrigado, Glauciane. E tem tempo, então, para perguntas. Eu acho que já temos uma mão levantada, que está o Matheus. Boa tarde, Matheus. Tudo bom? Boa tarde, Carlitos. Boa tarde, todo mundo. Pode já fazer pergunta, Carlitos? Uhum. Beleza. Bem, primeiro, parabéns de novo para a Daiane, para a Glauciane. Eu ia fazer uma pergunta para a Daiane, só que ouvindo a Glauciane ficou mais claro, então a pergunta é para as duas, tá? Então, é o seguinte. Sobre a questão que eu vou usar nas minhas palavras, tá? Sobre ciclos vitais, né? Incluso para o próprio ser humano, esses ciclos vitais, pensando no ciclo da vida e da morte, mas como vocês deixaram bem claro, morte não como um fim, né? Não como algo que acaba. Então, sabendo desse ciclo, a filosofia ancestral de origem africana que vocês mostraram podem ser vistas como uma busca por uma sabedoria para a morte, já que a própria morte não seria um fim, ou seja, tem um impacto, vamos dizer assim, terapêutico, poderia, sim, gerar essa percepção de mundo, uma sabedoria que tranquiliza a própria pessoa que pratica essa filosofia, que causa um estado de tranquilidade, de paz interior mesmo diante da morte, né? De uma perspectiva mais madura sobre a morte, talvez. Acho que tá bom, senão eu falo demais. Daiane, você quer falar? Eu posso... Pode ser você já começar a falar, depois eu falo. Então, na cosmologia Banto-Congo, do povo Bakongo, na verdade não existe essa perspectiva da morte. O que acontece são essas transformações das forças vitais. O indivíduo, conforme Tigana Santana, quando ele morre, na verdade ele deixa de existir nesse mundo, mas ele começa a existir em outro mundo, em outras dimensões, em outras existências, de outras formas. Então, com relação à sua pergunta, quando eu diz uma tranquilidade, se o indivíduo vai voltar a existir, etc. e tal, na verdade ele pode voltar a existir, mas não como um ser humano, mas ele vai voltar como ancestral em seres não humanos, mas não deixam de ser ancestrais. Então, não vou poder falar que existe uma tranquilidade nesse sentido. Mas o entendimento é esse, de que vai sempre voltar a ser, nunca morrer. Sim, então, concordo bastante com Glauciane, e aí essa pergunta me fez pensar, né, nas vivências de terreiro, né? E aí a tranquilidade não é que há uma tranquilidade, mas sim que você tenha uma consciência do seu corpo, das suas ações em comunidade. E não só como indivíduo, né? E como ser individual, pensa de si, que é essa lógica em qual estamos estruturados, né? Capitalista, individualista de consumo. Então, nesse sentido, claro, a vida é cheia de perpassos e problemáticas, né? Agora estamos até passando por uma dessas, uma pandemia. Mas como se pensar, e aí quando eu falo pensar, eu quero trazer até, não querendo citar demais, mas assim, pensar até no Renato Nogueira, né? Cardiografar, também ampliando esses sentidos, essas pulsações. Então, quando você vê um seu irmão, ou então, como é que você, aí eu coloco uma indagação, né? Como o seu campo filosófico se torna ação,
na sua vida, na sua comunidade, no seu entendimento de existência. É isso. Só um adendo, então. Eu acho que essas duas apontaram, então, para a ideia de uma maior consciência, né? Que estaria próximo de uma outra palavra que eu usei. Mas o que vocês estão entendendo como ser mais consciente da morte? O que isso significa exatamente? A morte faz... a cosmologia, ela faz a gente entender que a morte, né, entre aspas, faz parte do processo. Por isso que ele faz essa analogia com o Sol. E aí tem até o gráfico direitinho. Eu tenho aqui... deixa eu ver aqui. Um instante. Mas nesse sentido, não sei se dá... Vou dar uma de blogueira. Não sei se está focando, meninas. Mas eu não sei se vai dar para ver direito. Mas nesse sentido, né? Tá dando sim, tá dando sim. E aí ele vai explicando a partir desses gráficos, né? Quando você tem a morte, a vida. Então, é para você entender esses ciclos que te compõem. Compõem a vida, o entorno, né? Esse sentido, como a Elísia falou, é anti-horário, né? Da vida, e que nós fazemos no terreiro. Pensando assim, num xirê. O nosso movimento é anti-horário. O que a gente faz é anti-horário, pensando, sim, também fazendo essa analogia, né, a esse movimento, esses ciclos, essas etapas da vida. Não sei se eu respondi direito, mas se Glaucia quiser, pode... Se o Carlito me permitiu, é a última coisa mesmo, Carlito. Eu acho que a gente está chegando no ponto que me interessa. Você explicou muito bem a noção de estar consciente da morte, entre aspas, né? Na falta, as palavras nos traem aqui, então sei que a gente não está falando da morte no sentido de senso comum, mas no sentido que vocês colocaram. Mas eu estou muito interessado em para que isso? Para que ter essa consciência desse ciclo? Sabe, provavelmente tem algum motivo, não é somente saber por saber. Imagino, posso estar errado. Se for isso, é uma resposta, mas eu queria entender da parte de vocês. Como a Daiane falou, esse faz parte do processo. Então, todas as existências, independente de ser humano ou não humano, como eu falei antes, pode ser uma organização, pode ser um indivíduo, e é só para entender que tudo isso passa por esse conceito de tempo. A gente utiliza a questão do Sol, todo do movimento solar como exemplo, o nascer do indivíduo, se pôr ereto na vida e depois vir a se desintegrar fisicamente como exemplo. Mas, na verdade, seria um entendimento de tempo, de como o tempo é entendido na cosmologia Banto-Congo, que é esse processo dingo-dingo, indo e voltando em torno das forças vitais. Não sei se eu me fiz compreender. Então, a morte seria mais parte desse processo, não o fundamento ou o ponto, mas parte desse processo de entendimento de tempo. E só para complementar, e também entendendo essas etapas que o indivíduo tem diante da sociedade. Né? Então, pensando o entendimento das crianças, dos pais, dos mais velhos, então toda essa temporalidade, né, em que o corpo se constitui na comunidade e suas funções. E a gente pode pensar também a ancestralidade nesse sentido. Porque quando deixa de existir em novembro, não quer dizer que não exista mais no mundo, mas vai voltar a ser. Então, a gente pode pensar também a ancestralidade nesse sentido, já que a gente está pensando em morte. A gente pode pensar essas existências ancestrais em outras dimensões. Porque tudo que, como fala na cosmologia Banto-Congo, tudo que existe, existe para sempre.
não vai deixar de existir. Então, a morte não vai deixar de existir. Acho que dá para. Bom, eu também acho que teria algumas coisas a dizer, mas eu prefiro naturalmente dar a palavra ao público também, sempre que for possível. E aí tem mais uma pergunta do Antônio Madalena. Levanta a mão. Fique à vontade, Antônio. Oi, boa tarde. Bom, agradecer as duas apresentadoras, as duas apresentações. Começar pelo final, estava se falando dessa coisa da morte, né? Certamente o problema anterior, né? É aquele assim, será que a gente está vivo, né? De fato, né? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Então tem muita gente morta aí que não sabe que está, né? E apenas quando morre acaba de morrer, né? Queria sugerir as duas, um autor que eu acho muito interessante, que eu estudo, que eu descobri durante meu doutorado, e claro, não estava no escopo da minha pesquisa, e a partir daí eu comecei a lê-lo e pesquisar, que acho que vai ter muitas contribuições para vocês, que é o Michel Henry. É um fenomenólogo, né, que trabalha muito essa questão do corpo. Então eu acho que faz uma ponte muito interessante, porque ele realmente resgatou essa ideia da subjetividade a partir do vivido, né, dessa coisa né, de anterior à própria questão de uma representação de si mesmo, né, de uma consciência reflexiva que está sempre lá depois. Então é um autor que eu acho muito interessante, que dá muitos subsídios. E também é interessante porque acho, né, aí cada uma de vocês se enveredar por essa descoberta desse autor, que ele, inclusive tem um livro dele, que ele faz uma interpretação de algumas coisas, de algumas falas, né, de Jesus Cristo, e o título do livro é Eu Sou a Verdade, né, porque é uma coisa que a gente não se dá conta, e por vários motivos, razões históricas, né, de que há uma radicalidade da carne no cristianismo, né, porque independente de se ser cristão ou não, o fato é que no cristianismo a revelação é o próprio Jesus Cristo, né? Ao contrário, por exemplo, do judaísmo, né? Para ficar nas religiões semíticas. Então, é um autor muito interessante, e tanto na apresentação de vocês duas, né? Quando eu estava ouvindo a Daiane e depois a Glauciane, né? Me veio muito forte isso. Eu acho que ele faz uma crítica bastante interessante de toda a tradição de pensamento ocidental e aprofunda de modo radical algumas coisas que o genial Merleau-Ponty, por exemplo, já tinha pontuado nas suas obras. Acho que são dois autores assim que permitem um diálogo legal para a pesquisa de vocês. Basicamente é isso, então é só e obrigado, assim, é muito bom ouvir isso. E eu passei aqui no chat, eu estou organizando um próximo número da revista da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, que até fruto de um trabalho meu, assim, de insistência, desde que eu tomei conhecimento, eu apresentei um trabalho em 2015 sobre budismo. Eu não conhecia essa associação, e aí me convidaram para ser sócio, e eu tenho uma postura meio assim, aquela coisa do Groucho Marx, né, não. E aí eu disse, tá, mas como é que tem uma Associação Brasileira de Filosofia da Religião? Eu vim num congresso aqui de 3 dias, e eu trouxe uma coisa de budismo que já está rara aqui, porque eu só estou falando de judaísmo e cristianismo, e aonde que está a representatividade das filosofias
afro-brasileiras da religião e dos povos originários. Fruto de muita luta de 2015, quando eu entrei e conheci, né, que eu comecei a falar, em último congresso, que foi em 2019, se decidiu, então se jogou para mim, então tu vai organizar um dos próximos números, e aí juntei um outro amigo, né, que é o Marciano Spica, e estamos fazendo esse número. Então, aproveito aqui esse momento para convidar todos que estão nesse circuito assim de reflexão sobre essas religiosidades, de dar uma olhada aí, né, nessa proposta que está aí. Eu pedi para a organização ir divulgando aí nos próximos dias, nas próximas rodadas também. Então é isso, meu convite aqui como organizador da revista. A princípio, vai até final de novembro a entrega dos textos, mas a gente sempre negocia também esses prazos. Obrigado e muito obrigado aí, bom trabalho para vocês na continuação da pesquisa de vocês. Obrigado, Antônio, pela informação e pela iniciativa também. E ficamos felizes, de fato, que ser um meio para movimentar, para apoiar as iniciativas de vocês nessa área de filosofia intercultural e a diversificação do ensino e da prática da filosofia, claramente, sim. E se vocês, Daiane ou Glauciane, quiserem acrescentar alguma coisa... E da filosofia da religião, né, Carlos? Porque é uma área ainda mais restrita. Em todas as áreas, que for possível. E... sei lá, se vocês quiserem acrescentar, falar alguma coisa em relação à intervenção do Antônio, pode ser brevemente, e passamos a apresentação da Bento, que vem a seguir. Daiane, Glauciane. Só agradecer pela indicação do autor, e a gente vai pesquisar sim, creio que vai enriquecer muito a pesquisa. Faço das palavras de Glauciane as minhas e agradecer. Muito obrigada. Bom, então, a nossa terceira apresentação é a apresentação de Binto Traule. O título é Aquilo que nós temos valor, Filosofia e Manifestações Culturais da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, desculpem, aí não estou certo, me corrigem se é possível. E, bom, acho interessante uma coisa, porque essa primeira frase eu entendi que né, numa língua de Guiné-Bissau, que é uma língua crioula, com base portuguesa, que se entendo bem, é bem parecida com a língua de Cabo Verde, né? Uma alusão bem interessante. Vamos dar passo, então, a Binto para começar a sua apresentação. Fique à vontade, bem-vinda. Boa tarde. Dá para me ouvir? Perfeito. Sim. É porque a minha internet está meio lenta. Tá certo, sim, Carlos. É assim que se pronuncia. E vou pedir para a professora Elísia me ajudar no slide, porque não tenho como compartilhar aqui. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Binto Traule, sou guineense, de Guiné-Bissau, estudante da Unilab do curso de Ciências Sociais, estou no 7º semestre já. Então, pronto. Gostaria de dar boa tarde a todos que estão aqui, parabenizar a Daiane e a Glauciane. E o nome do nosso projeto é Aquilo que nós temos valor, Filosofia e Manifestações Culturais da Guiné-Bissau, tenho como orientadora a professora Elísia. Aquilo que nós temos valor é crioulo guinense, quer dizer em português, aquilo que é nosso tem valor. É um plano de trabalho que está vinculado ao projeto Quiasma Diaspórica, Reflexões sobre o Ser Mundo Latino-Americano e Filosofia e Manifestações Culturais da Guiné-Bissau. Esse projeto tem como objetivo e proposta de estabelecer um diálogo entre o devir africano e a sua diáspora. Então, antes de começar a falar sobre o nosso tema, queria um pouco contextualizar o país e
irei abordar, que a Guiné-Bissau é um país que fica situado na costa ocidental da África e tem outros países como Senegal e Guiné-Conakry. Senegal ao lado norte, Guiné-Conakry ao lado sul. E Guiné-Bissau tem cerca de 32 grupos sociais, ou podemos dizer também grupos étnicos, e tem grandes diversidades étnicas, no qual esses grupos étnicos têm, cada um tem a sua cultura, as suas manifestações culturais, tradicionais e religiosos. Entre esses 32 grupos sociais, o nosso projeto escolheu trabalhar com o grupo social Mandinga, no qual eu pertenço, e sobre as suas práticas tradicionais. Mas o grupo social Mandinga tem práticas tradicionais de fanado, que iremos abordar daqui a pouco, tem casamento, tem gamô e tem rapa. E para aprofundar o nosso diálogo sobre fanado, trouxemos também um filme Moladé, que é de um cineasta, Ousmane Sambé. Pode passar, professor, por favor. Para desenvolvimento do nosso tema, irei falar sobre o fanado. O fanado é uma prática indispensável na comunidade mandinga, no qual é considerado um rito de passagem de jovem para adulto, ou seja, a fase de impureza para pureza. Essa prática acontece em ambos gêneros, porém o nosso foco está nas mulheres, para a qual o fanado é realizado entre 4 a 12 anos de idade antes da mulher dar à luz ou antes do casamento. Entendemos que é de grande importância trazer esse debate no seio acadêmico, porque é uma questão que traz muitas causas e consequências para a saúde da mulher. E a nossa proposta nesse debate não é de apoiar o fanado e nem de ir contra ao fanado, porque o fanado é uma prática que todos os mandingas da comunidade, todas as pessoas da comunidade mandinga, seja homem ou mulher, têm direito de fazer, ou digam assim, entre aspas, porque acreditam que é uma questão de limpeza, tipo, é uma questão de impureza. Uma mulher que não foi ao fanado é considerado suja ou impura. Um homem também que não foi ao fanado é considerado impuro ou sujo. Já uma mulher que foi ao fanado é considerada uma mulher pura, uma mulher limpa, uma mulher que um homem pode casar e uma mulher que se adequa à sociedade. E o fanado tem várias denominações dependendo de região ou localização geográfica. Na Guiné-Bissau é chamado de fanário e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, vem ser denominado como mutilação genital feminino ou excisão. E um minuto. Isso. De acordo com a Karina Silva, mutilação genital feminina ou excisão é uma forma de violência baseada no gênero, que implica a remoção parcial ou total da genitália feminina externa ou outras lesões aos órgãos genitais femininos por razões não médicas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a não execução na execução e no uso de fanário não é usado nenhum tipo de método de prevenção ou segurança para possíveis complicações cirúrgicas que colocam em risco a vida e a... Bento, acho que tem problema com o microfone? Ou... Ela acabou de cair, cara. Mas deve voltar, né? Deve voltar. Vamos esperar um pouco. Sim, precisamente ele estava explicando que a conexão estava um pouco fraca, então... Eventualidades. Desculpa, gente. Tranquilo. Pronto. Então, na execução de fanário não é usado nenhum método de prevenção ou de segurança para as pessoas, para as possíveis complicações cirúrgicas que acontecem, e isso pode colocar a vida da mulher em risco. Na prática de fanário, é usado lâmina
alguns materiais cortantes, tipo lâmina, vidro, para o corte da genitália. E essa lâmina ou vidro é usada por mais de 3 pessoas, 3 a 4 pessoas. Isso pode gerar uma contaminação entre outras pessoas. E também, no momento da execução dessa prática, não tem nenhum tipo de, como é que dizemos assim, um material de pronto-socorro, porque a prática acontece em casa das pessoas que praticam, chamam de fanatecas, podemos chamar assim, das cirurgiões, no caso, fanatecas, ou no mato, na baraca, um lugar que é feito de folha de palmeira, longe da casa, que se chama já um fanado tradicional. Mas essa circunstância, tanto na casa, tanto na baraca, não usaram nenhum tipo de método de segurança. E na prática de fanário, como acontece numa idade muito menor, entre 4 a 12 anos de idade, antes da mulher for ao casamento ou antes de dar à luz, é uma prática que se faz sem o consentimento da vítima, porque a vítima já incluído nessa prática aos 4 anos de idade, não tem nem como dizer não quero ir ou eu quero ir, mas é uma coisa que se faz sem o consentimento da vítima. E essa prática tem efeitos negativos na vida e saúde da mulher, tendo em conta a essas circunstâncias que é feita com uma lâmina, uma tesoura ou um vidro, sem nenhum tipo de segurança, e isso pode ocorrer, se ocorrer tipo uma complicação, aí não tem nenhuma segurança de prestação de socorro para a vítima. E tendo em conta isso, esse debate está gerando, essa prática está gerando muito debate na sociedade guineense, porque perante a lei, essa prática foi criminalizada. Mas como é uma prática tradicional, dito tradicional ou religioso, no qual iremos abordar mais à frente, o tradicional e religioso ainda é enraizado na sociedade guineense. Não, os mais tradicionalistas não querem abrir a mão dessa prática, porque é uma prática que já ocorre há anos atrás, é passado de geração para geração. Pode passar, professor, por favor. Agora vamos falar sobre a obrigatoriedade de decisão na comunidade mandinga. As mulheres são excisadas, tendo em conta que quando uma mulher não é excisada, é considerada uma mulher suja. E quando você já passou pelo ritual de decisão, é considerada limpa. Então, tem essa discriminação na sociedade entre as pessoas excisadas e não excisadas. E os homens também não casam, um homem muçulmano, mandinga, não se casa com uma mulher que não passou pelo ritual de fanário. Então, tem essa contradição. Uma mulher que não é excisada, ela, não pode cozinhar para a comunidade, ela não pode entrar na mesquita, é igreja, né? Não pode entrar na mesquita e não pode participar na tomada de decisão numa comunidade. Ela é considerada como uma criança ainda, que não tem nenhum conhecimento sobre a vida adulta. E já uma mulher cisada, ela é considerada uma mulher pura, uma mulher limpa, uma mulher que sabe tomar decisão, que já está pronto para casar e que é aceite pela comunidade. Então, existe esse preconceito e discriminação sobre as mulheres não excisadas. Como é que eu posso dizer? É uma coisa que os homens, principalmente, usam para empurrar as mulheres para a excisão. Porque uma mulher que não for excisada, vou falar sobre um filme que falei no início, Moladê, é chamada de Bilacoro. Bilacoro é uma pessoa não excisada. Então, entre uma comunidade, você ser chamada de Bilacoro, uma mulher suja, é como se fosse um símbolo de menosprezo. Então, tanto os familiares quanto as mulheres individualmente não gostam que eles sejam Bilacoro, no caso. Então, para isso, preferem ir à rescisão para que sentem acolhida pela comunidade. E para casar também e ter filho.
uma mulher que não passou para a excisão pode ficar vários anos até passar da idade, mas você não consegue achar um marido que vai casar com você. E mesmo homem querendo casar uma mulher que não passou para a excisão, tem como é que eu posso dizer? É um preconceito que os homens têm em relação às mulheres não casadas, porque já são consideradas sujas, e é uma prática tradicional que já passou de geração para geração, que uma mulher tem que ser excisada, então para isso, se não excisar, você não presta nesse caso. E o fanado é considerado uma prática tradicional, a outro ponto é considerado uma prática religiosa. Na Guiné-Bissau ainda tem essa discussão sobre o fanado, se é uma prática tradicional ou é religiosa. De acordo com as nossas pesquisas, o fanado já existia na Guiné-Bissau. Já existia há vários anos e é feita de uma forma tradicional, antes da chegada dos árabes no território guineense. E as pessoas que já praticavam são da etnia Mandinga. E depois, quando chegaram os árabes na comunidade, no território guineense, os mandingas aderiram para a religião muçulmana, que é dos árabes, pertence a árabes, da religião muçulmana. E essa prática de mutilação genital feminino já estava dentro da comunidade mandinga como uma tradição. Então, como a comunidade mandinga já pertence à religião ou praticam a religião islâmica, então venha dizer que essa prática é uma prática religiosa. Tem uns que dizem que é uma prática religiosa, mas, de acordo com as nossas pesquisas, a prática já existia no território e é feita pelo povo mandinga. E não é só os mandingas na Guiné-Bissau que praticam fanado, outros grupos sociais também praticam. Mas essa prática, como abordamos, né, vamos falar só no grupo social mandinga. Então, tem essa discordância, se a prática é uma prática religiosa ou é uma prática tradicional. Até hoje não existe um consenso se essa prática é religiosa ou tradicional. Mas só que os imãs, quer dizer, os padres, tem uns que dizem que em nenhuma parte do Alcorão Sagrado, Bíblia, no caso dos muçulmanos, o Alcorão Sagrado, tem escrito que uma mulher tem que ser excisada. Mas tem uns que dizem que não está escrito de acordo ao pé da letra que uma mulher não tem que ser excisada, mas dizem que a mulher tem que ser limpa, entre aspas, tem que ser cortada para ser chamada de uma mulher pura. Então, ainda tem essa discordância se é uma prática religiosa ou prática tradicional. E por este motivo, até hoje, essa prática permanece na Guiné-Bissau, porque como a religião a tradição faz parte do nosso dia a dia, né? E a etnia mandinga tem suas práticas religiosas, ainda permanece essa prática de mutilação genital feminina nas mulheres. E na lei número 14 de 2011, artigo 2, define que a prática, como toda forma de amputação, incisão ou ablação parcial ou total de órgão genital externa da pessoa do sexo feminino, bem como todas as ofensas corporais práticas sobre aquele órgão por razões socioculturais, religiosas, de higiene ou qualquer outra razão invocada. Essa lei 14/2011 é uma lei que fala sobre a proibição da mutilação genital feminina, que saiu em 2011, junho de 2011, no qual a lei saiu pela lei, no decreto em Guiné-Bissau, que mutilação genital feminina é criminalizado no país. Mas só que, como eu falei anteriormente, é uma tradição que já é exercida há vários anos e muitas pessoas não querem abrir a mão, ainda é praticada, mas de uma forma clandestina. Porque é assim, mutilação genital feminina tem um que é considerado na base de religião, que é só corte da genitália,
E o que é considerado numa forma tradicional já acontece no mato, onde existem várias manifestações tradicionais culturais, tem danças pela comemoração de essa fase de criança ou de jovem para adulto. Mas só que antigamente essas práticas aconteciam no interior tanto quanto no capital do país, mas já em 2011, desde que foi criminalizado, essa prática começou a acontecer de uma forma clandestina, sem o conhecimento das forças superiores do país. Pode passar, professor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme Moladê. É um filme que fala sobre prática de fanado. É um filme que é feito numa aldeia em África por cineasta Ousmane Sembène. Esse filme fala sobre a realidade de uma comunidade no qual pegaram muitas crianças, levaram para a prática de excisão, e nessas crianças, 6 crianças acabaram para fugir, 4 delas foi pedir proteção para uma mulher que é chamada de Cole, e essa mulher já passou pelo processo de excisão e ela tem experiências, sabe já da dor sobre essa prática. E ela, por sua vez, decidiu proteger essas crianças, 4 crianças, para não ir para excisão. Porque ela também tem uma filha que ela disse que não ia passar pela excisão, porque ela sabe a dor que a excisão causa na vida da mulher e não deixou a sua filha ir para excisão. E essas 4 crianças foram se entregar a ela, pedindo proteção. E ela, por sua vez, protegeu as meninas, pegando numa corda, que corda tipo tem um poder espiritual, colocando na porta para que ninguém pudesse passar. Se essas crianças passassem pela essa corda sem autorização dela, essas crianças vão morrer. E ninguém pode tirar essas crianças de lá sem autorização dela. E, posteriormente, as pessoas que fazem a excisão, chamada de fanatecas, elas foram buscar as crianças e a Cole, dizendo que não, ninguém vai sair de lá, então as meninas estão sob proteção, as crianças estão sob proteção dela. E essas fanatecas foram chamar a reunião, pediram a reunião com o chefe da comunidade, para falar sobre o que estava acontecendo. Só que, para convocar essa reunião, tem um toque de tambor, e esse toque só os homens sabiam o que eram, as mulheres não sabiam o que eram, só para ver a hierarquia e o patriarcado também. Só as mulheres que desconhecem. O homem da comunidade, quando dá aquele toque, eles já sabem o que significa. Então, nessa reunião, elas abordaram que todas as mulheres daquela aldeia foram excisadas, menos a filha da Cole que não foi excisada. E essas crianças têm que ser excisadas. Caso contrário, a Cole vai sofrer com as circunstâncias por proteger aquelas crianças. E nenhum homem daquela comunidade vai se casar com uma menina ou uma mulher que não for excisada. E como o esposo da Cole estava viajando, a Cole é uma mulher também que está num casamento poligâmico. Ela é a 3ª mulher do marido dela. E vamos esperar quando o marido da Cole voltar da viagem para ela conversar com a Cole para devolver as crianças para as fanatecas. Então, foi assim. Depois que o marido da Cole voltou da viagem, o irmão do marido dela foi falando para ele o que estava acontecendo na comunidade, e a Cole pegou as crianças, não devolvendo, que não iam ser circuncisadas. Por esse cunhado da Cole pediu para que o homem, como ele é homem, na frente, tem que fazer alguma coisa, tem que bater na Cole para que, como uma forma de repreensão. E o marido, por sua vez, chamou a Cole no meio da comunidade, estava todo mundo junto, e pegou como é que eu posso dizer? Um chicote, batendo na Cole, falando para ela recitar a palavra Moladê. Se ela tivesse recitado a palavra Moladê, ela estaria liberando as meninas para a excisão. Mas só que a Cole não recitou a palavra,
e os homens falando para ela, baixe nela, baixe nela, baixe nela, até para ela falar a palavra, só que outras mulheres também não abriram, tipo, não deixaram que isso acontecesse, pedindo para a Cole existir, para não falar a palavra, para que essas meninas não fossem circuncisadas, ou não, excisadas, no caso. E todas essas mulheres, tinham mulheres que não estavam de acordo com a Cole, mas depois que, como tinha dito, fugiram 6 crianças, as 2 crianças se suicidaram, se jogaram num poço para não ser excisadas, e as 4 que estavam na casa da Cole. E nesse momento que tinha esse problema com a Cole sofrendo chicotada do seu marido, uma mãe foi tirar a sua filha na casa da Cole, sem a autorização da Cole, e depois que essa criança, a mãe levou, né, para a excisão, ela acabou por morrer, porque saiu sem autorização da Cole. Depois que aquela criança morreu, e várias mães já perceberam a causa e a consequência que a excisão traz na vida de uma mulher, e a Cole também explicou as dores que ela sofre. A Cole perdeu 2 filhos antes da sua 3ª filha, 2 filhos, e todo momento que ela for ter relação sexual com seu marido, ela sangrava, e por esses motivos que ela não queria que a filha dela fosse excisada, e nem aquelas crianças. E ela não acabou por recitar essa palavra moladê, e as crianças ficaram seguras, e todas aquelas outras crianças, as mães que estavam lá apoiaram ela, mostraram o seu sentimento, e os homens, antes dessa parte de chicotada da Cole, recolheram todos os rádios das mulheres, porque acreditam que se a Cole hoje em dia está tendo informação sobre a causa e consequência do fanário, é porque elas estão tendo informação no rádio. Então, para isso, ninguém vai ter rádio naquela comunidade. Então, recolheram todos esses rádios, os homens, né, e queimaram. E depois dessa revolta da Cole e de outras mulheres também, chegaram no fim que não vai ter mais mutilação genital feminina naquela comunidade, no qual todas aquelas mulheres, as fanatecas, devolveram as suas facas de corte. Pode passar, professor. Desculpa, só uma coisa, é que o tempo estamos no tempo de questões, então se pudéssemos agilizar um pouco para acabar. Estou perto. Tá certo. E a causa e a consequência da excisão, podemos dizer que as mulheres e as crianças sujeitas a esse tipo de prática, a esse tipo de corte, têm de ficar com as pernas atadas num período que vai de 2 a 6 semanas. A dimensão da abertura deixada pelo procedimento terá consequências da vida sexual da mulher criança, uma vez que, quando dita abertura é pequena, é necessário recortar a desfabulação, ou seja, a abertura na zona, para permitir a relação sexual. Esta abertura será feita ou pelo marido ou pelo um familiar de uma mulher, que terá de ser, obrigatoriamente, do sexo feminino. Além deste caso, também no momento do parto, as mulheres infabuladas têm de ser desfabuladas para permitir a saída do bebê, sendo que no final são novamente costuradas. Isso podemos ver já as causas e as consequências, como é que uma mulher já excisada percorre durante a sua vida. Pode passar, professor. Acho que a professora Elísia caiu. E chegamos à conclusão de que, com tantas leituras sobre a temática, chegamos a entender que o corpo da mulher está sendo discutida na decisão pelo ato de corte. Nessa decisão, nem a própria mulher tem direito a falar sobre o seu corpo. Muitas delas nem sabem o porquê dessa prática. Simplesmente a prática é praticada para cumprir com as regras religiosas e tradicionais, em que essas regras, na maioria das vezes, são impostas pelos homens, que apresentam uma postura patriarcal. As mulheres não têm fala sobre sobre o seu corpo, no qual o homem é sempre quem decide
se uma mulher não for excisada, não vão casar com ela, e obrigatoriamente para não ficar sem se casar, porque uma regra da religião muçulmana, uma mulher tem que casar, elas preferem ir para essa prática para não ficar sem o marido. Depois eu passo a referência usada e obrigada. Desculpa pelo transtorno, acho que a professora Elisa deve ter caído. Estou aqui, a Elísia, eu acho que caiu, mas bom, eventualmente esperamos que possa se reconectar. Obrigado, Bento, Tô aqui, obrigado gente. você também. Ah, aqui está a Elísia. E então, agora, se vocês têm questões, perguntas, pontos de discussão, podem levantar a mão e eu vou estar atento. Ana, não. Tem alguém que saiu. Por enquanto, eu lembro vocês que depois, em 1h40, às 18 horas da tarde de Brasil, vamos ter. Às 19, desculpem. Às 19 horas, horário de São Paulo, Brasília, vamos ter a segunda palestra do nosso congresso, Ancestralidades Africanas e Queméticas, palestra da professora Catiúcha Ribeiro. Um anúncio. Olha, Deus. não é uma pergunta, só queria agradecer que a Binto falou algo assim que eu tenho dúvida há um tempo e falou de uma maneira muito bem, muito apropriada sobre essa questão do Islã e das práticas tradicionais em relação à mutilação genital feminina. É um tema polêmico, sensível, e você falou muito bem, tirou várias dúvidas que eu tenho há alguns anos, aí, há mais de uma década. Então, na verdade, é só agradecer, não chega a ser não tem uma pergunta específica, não, é só agradecer, porque você me esclareceu questões que eu tinha dúvida há muitos anos, e é bom ouvir do ponto de vista de uma africana, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Matheus, pela palavra. Elísia? Tá tudo. Só comentar, primeiro agradecer as meninas pela apresentação. Daiane, infelizmente eu perdi boa parte da sua, porque a TIM aqui tá muito ruim. Tive que conectar aqui pelo celular da minha mãe, que é vivo. Então eu não consegui acompanhar, mas assim, pedir para a Binto falar um pouquinho, porque o projeto dela envolve vários aspectos, né, dessa tradição, assim, esse é o segundo ano que ela desenvolve o projeto, e ela faz muito essa interface dessa tensão entre, digamos assim, contemporaneidade e tradição, muito entre aspas, né, que isso é muito questionável também. Mas falar um pouquinho, Binto, se você puder, do que envolve essa prática do fanado, para além, né, da questão da mutilação. Para o pessoal conhecer também um pouco isso, a prática tradicionalista, vamos chamar assim, africana, além do momento, o antes do momento em que a etnia mandinga é islamizada, porque envolve vários aspectos, assim, de ritos de passagem, enfim, né, de festas. Isso ficou mais no primeiro projeto que ela desenvolveu. Eu acho bem interessante trazer aqui. Se você puder contar um pouquinho para o pessoal, Binto, já que nós temos uns minutinhos. Certo, pode ser sim. Então, tirando a prática de corte, prática de mutilação genital feminino, o fanário também tem outros aspectos, que é chamado de fanário tradicional, fanário religioso. O fanário tradicional, religioso, envolve somente a corte da genitália, e acontece em casa. E enquanto o fanário religioso já envolve vários aspectos. É uma prática que acontece no mato, longe de casa. Se for nas mulheres,
acontece longe do alcance dos homens e é vigiado pelas mais velhas, né, que já foram excisadas. Nessa baraca só Acho que ela caiu de novo, né? Tá aqui agora. voltei. Dá para ouvir agora? Dá para ouvir. Tá. Na fanado tradicional acontece no mato, longe do alcance dos homens, numa baraca que é feita de folha de palmeira. E nessa baraca só tem que ter as mais velhas que já passaram pela excisão e com pessoas que são padrinhos, não, padrinhos não, madrinhas dessas pessoas excisadas, que cuidam dessas pessoas excisadas, indo para casa, pegando a roupa, comida, levando como uma forma de manutenção para essas pessoas que estão na baraca. E de cada final de semana, essas madrinhas saem de casa em casa fazendo peditório para angariar fundo para comprar sabão, outras coisas, comidas para levar para essas pessoas excisadas na baraca. Na baraca não só acontece a corte ou a prática de corte, mas sim o ensinamento que é passado de geração para geração, como ser mulher, como ser uma boa esposa, como se comportar na comunidade, o que uma mulher deve fazer, o que uma mulher não deve fazer. Todos esses ensinamentos básicos e tradicionais que só uma pessoa que passou na baraca pode conhecer. E esses conhecimentos também você não pode passar para outras pessoas, mesmo sendo excisadas, você não pode passar. Tipo, é um segredo, tipo assim, a gente fala segredo de baraca, quer dizer, segredo da baraca. Se você quer saber sobre o segredo, você tem que ir lá saber. Tipo, é uma coisa que falam assim, se você contar, pode acontecer isso e aquilo com você. Então, segredo de baraca não se conta. E, tirando isso também, as pessoas que estão na baraca têm uma proteção de uma coisa sobrenatural que se chama Cancuran. Cancuran como é que eu posso dizer? É uma figura de pessoa humana, mas que acredita ter poderes sobrenaturais. E essa figura que cuida, é como se fosse uma segurança que cuida dessas pessoas na baraca, porque acredita que as pessoas, porque é um canto longe no mato, acredita que tem forças malignas, espíritos malignos que podem que podem ir causar mal para essas pessoas, essas crianças na baraca. E Cancuran é uma segurança, um espírito de proteção aos fanados. E Cancuran fica lá o tempo todo, os fanados ficam 2 a 3 meses na baraca. Então, o Cancuran fica esse tempo também segurando essas pessoas. E a cada 2 semanas, essas crianças são tiradas para tomar banho. E o banho são tomados no rio, que é longe e é distante também das casas, no qual as crianças os fanados tomam banho e voltam. E sempre são acompanhados com manifestação de dança de jambadum. Dança de jambadum é uma dança tradicional do grupo social Mandinga, que é usar o tambor, aqui se chama de djembe, vários djembe e pessoas familiares, né, dos fanados indo acompanhando. Eles tomam banho e depois voltam. E tem momentos que há crianças que morrem na baraca, né? Tem uns que adoecem, mas depois ficam boas, mas sempre correm risco de morrer. 2, 3 pessoas, às vezes acontece, mas só que é difícil um grupo de fanados sair sem que não tenha nenhuma morte. É muito difícil. Eu já não tenho conhecimento sobre isso, mas é difícil acontecer. Às vezes morre 1 ou 2 pessoas. E já na saída de fanados, cada família tem que costurar uma farda, tipo uma roupa uma farda, né? Que é igual de todo mundo. E a família do fanado usa e o fanado também usa. O fanado já tem uma roupa determinada que todos os fanados usam. E já na saída é acompanhado com dança de jambadum e cada família já leva um presente
para Fanário como um símbolo de uma fase, você ultrapassou de uma fase de criança ou de jovem para adulto, porque o Fanário mesmo é isso, é uma passagem de vida de jovem ou criança para adulto. Então, quando você já ultrapassa essa fase de jovem e criança, você já é considerado uma mulher, ou se fosse homem, um homem. É isso. Obrigada, Binto. É só mais um comentáriozinho, gente, rápido, porque a gente sempre procura trabalhar, né, todas as pesquisas das meninas, cada uma tem seu interesse, assim, do pessoal que participa do grupo, procurando fazer essa interface, né, entre filosofia e as outras áreas das ciências humanas. É sempre um trabalho interdisciplinar, né? No caso do trabalho específico da Binto, por ser como o Matheus colocou, né, uma coisa tão distante, muitas vezes, da nossa realidade, do Brasil e da nossa cultura, é preciso fazer toda esse retorno, essa explicação, mas, assim, a Binto procura sempre trazer essa discussão. Agora tem entrado na discussão do feminismo. O filme Muladê, gente, é muito legal e ele está disponível no YouTube. Então, acho que ele trouxe um ganho bem legal para o trabalho da Binto, assim, né, para a gente poder acessar essa realidade, assim, eu coloco lá depois como é que... Bom, vocês viram como escreve, né, vocês acham facilmente no YouTube esse filme. Mas, enfim, a gente sempre procura pensar, né, a questão dos ritos, como que a ideia de comunidade, recentemente a Binto está tentando pensar em como é que vai entrar a questão do Ubuntu, né, numa possível discussão aí, e nos questionamentos, são questões filosóficas que estão aparecendo, mas também quero, além de parabenizar as meninas todas, eu sou uma orientadora um pouco orgulhosa, feliz, assim, satisfeita com os trabalhos, mas no caso específico da Binto, ela é uma militante mesmo dessa causa, né, do reconhecimento da mutilação genital feminina como uma luta das mulheres no mundo, assim, né, porque é mais uma forma de violência contra as mulheres, e isso quem me diz é ela sempre, né, que vem dessa cultura e pode falar, então a gente fica mais segurança de fazer essa crítica junto com ela, né, mas é um trabalho muito dela, assim, muito legal isso. Então, parabéns, Vim, e parabéns, Daiane e Glauciane também, que eu gostei bastante de ver vocês falando, arrasaram. Bom, alguma outra questão, se vocês quiserem formular uma questão para Binto, está aberto o microfone, vocês só levantar a mão, também podem comentar no chat. Aí, se me permitem, aí uma questão que estava pensando precisamente nessa, e pensando filosoficamente a questão, Binto, precisamente eu acho que uma das questões do feminismo é a questão de como o feminismo se coloca dentro do eurocentrismo mesmo. E é uma das críticas que às vezes se formulam desde várias regiões do mundo, né? A questão de se no desenvolvimento do feminismo na Europa não acontece, na Europa e nos Estados Unidos, né? Acontece que a maneira como se formula invisibiliza a maneira como a discussão pode se desenvolver em outros lugares, como na África, mas também em vários lugares, em várias regiões da Ásia. E, claro, uma das reações à mutilação genital feminina pode ser, eventualmente acontece, e não sei se você escutou esse tipo de discurso, que eventualmente algumas vozes no Ocidente vão dizer, claro, se na África encontramos isso, é porque a cultura africana mesma ou tem um defeito aqui na cultura africana, pode ser valiosa em outros sentidos, mas nesse caso, a presença, a prática da mutilação genital feminina demonstra a necessidade da intervenção da Europa ou dos Estados Unidos. Mas aí entendo que existem lutas feministas na África também, no mundo árabe e africano também, que precisamente reclamam a necessidade de essas lutas devem ser dadas pelas mulheres africanas, na Ásia, pelas mulheres da Ásia, na América Latina, pelas mulheres da América Latina.
como você encontra essa questão e a questão da luta pelos direitos da mulher no caso da Guiné-Bissau e no caso concreto dessa luta contra a mutilação genital? Tá. Muito obrigada pelas palavras. E, tipo, na Guiné-Bissau já tem vários ONGs que já tentou, tipo, associar, fazendo uma associação com políticas públicas sobre esta prática, erradicação dessas práticas, só que como é que eu posso dizer, com baixo patrocínio dessas ONGs, aí não, muitos ONGs que trabalham para a erradicação não continuaram, porque eu conheço dois, que é Sinimira e já me escapa outro ONG que trabalha para a erradicação, não continuaram. E também tem outras associações das mulheres que lutam, mulheres feministas, que lutam pela essa prática, mas só que não tem muita invisibilidade, porque ainda a questão tradicional é muito enraizada na sociedade guinense, principalmente nas sociedades mandinga. Para que você vê, as mulheres mandingas são menos frequentadas nas comunidades, tipo assim, comunidades que lutam pela erradicação da mutilação genital feminina. São menos mulheres mandinga do que outras. Tem mais mulheres da outra etnia ou da outra religião lutando pela erradicação da mutilação genital feminina do que mulheres mandingas mesmo, muçulmanas, porque muitas delas têm medo de enfrentar a tradição, têm medo de enfrentar a religião, acreditam que a mutilação genital feminina faz parte da religião. Então, se você está lutando contra a prática tradicional de mutilação genital feminina, significa que para ela, significa que você está lutando contra uma causa islâmica que está escrito. Então, como ainda a tradição faz parte, está enraizada na nossa sociedade, essa luta está dividida, na verdade. O problema é isso, essa luta está dividida. Não sei se consegui. Nossa, vocês me fizeram pensar em algo. Isso parece ter um paralelo interessante com o problema do aborto e as mulheres cristãs no Brasil, né? Porque a maioria das mulheres que vamos dizer assim, todas as pessoas que sofrem aborto, né? Todas as mulheres que sofrem aborto necessariamente sofrem, pelo menos fisicamente e, por muito provavelmente, em outros sentidos. Agora, as mulheres pobres no Brasil, eu só sei do caso brasileiro, morrem muitas vezes, né? Nesse processo. Só que a maioria das mulheres pobres do Brasil são cristãs, normalmente católicas. De uma tradição, então, que é contra o aborto. Então, falar que elas não podem, sabe, que o aborto deveria ser legalizado é ir imediatamente contra a cultura religiosa delas. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam fazer às vezes, por causa de questões práticas, às vezes não é possível mesmo ter aquele filho. Então, e curiosamente, a mesma religião que fala que é contra o aborto também é contra outras práticas anticoncepção, né? Esqueci o termo exato. Contraceptivas, obrigada, Lili. Então, assim, claro, são realidades muito diferentes, mas me pareceu estruturalmente tem algo bem parecido aqui, né? Não igual, mas está bem próximo a direção de... Algumas mulheres parece que se colocam num dilema, né? Se elas forem a favor dessa luta, que é a favor delas, parece que elas estão sendo contra a tradição que elas se inserem. Então, é um dilema mesmo. Isso, Matheus, é bem isso. Desculpa. Binto nem conseguiu fazer entrevista, né, Binto? Nem com as meninas jovens, para poder colocar no projeto dela. Desculpa, Carlinhos. Isso. Não, eu falava que precisamente isso revela quanto... É um bom exemplo para revelar quanto, muitas vezes, o que se proclama como uma defesa da tradição religiosa, na verdade, tem outras raízes. Porque, por exemplo, se não me engano, a prática da mutilação genital se vê é um problema especialmente na África, mas não é uma prática geral no mundo muçulmano,
no mundo muçulmano quer dizer que não é, ou seja, isso seria em contradição contra a ideia de que a mutilação é uma prática religiosa, não é uma coisa do Islã em geral. Mesmo no caso do aborto no entorno cristão, Peter Singer, eu acho que é um daqueles que menciona que, na verdade, a oposição cristã contra o aborto é uma questão do século XX, principalmente. Antes disso, não era apoiado, mas era controlado às vezes, ou pelo menos uma prática social relativamente tolerada pelas autoridades religiosas, ou pelo menos ignorada. Então, aí vemos também que, no caso do aborto, não é necessariamente uma coisa que possa se derivar da Bíblia, por exemplo, no caso cristão. É, na verdade, uma questão de um posicionamento do cristianismo no século XX respeito a certas transformações sociais, ou seja, um fenômeno histórico. E, sim, nesse caso é uma coisa que pode contribuir à discussão, imagino eu, na África, né? Revelar em qual medida certas questões que se defendem como deveres religiosos, na verdade, correspondem a outros terrenos culturais ou históricos, sociais. Mas só para comentar aí, coisa muito interessante. E, se não tem alguma outra questão, temos tempo, eu acho, para mais uma questão breve. Se não, lembro de novo que em questão de 1 hora, vamos ter aqui também, nessa mesma, guardem um link, por favor, que aqui mesmo vamos a ter, numa hora, a palestra Ancestralidades Africanas e Queméticas, da professora Catiuxa Ribeiro. Então, obrigado. Fico obrigado pela oportunidade de mediar, obrigado com as apresentadoras, com a Elise também, e as questões que apresentaram. Boa tarde a todas e a todos.